Irmãos, nós sabemos que o ensino herético da salvação pelas obras, muito difundido pela congregação cristã no Brasil, principalmente agora nos cultos online, deixando isso muito claro e evidente, onde o presidente da congregação diz abertamente que a salvação sim é pelas obras, em outras ocasiões até que a salvação é como a compra de um terreno que você vai pagando por mês. Esse ensino corrobora muito para o exclusivismo da CCB, né? Ao mesmo passo que eles vão dizer que a congregação é uma igreja que carrega os ensinos apostólicos. Isso gera algo no coração dos seus membros, que é um orgulho religioso, institucional, onde você olha para as outras religiões, é assim que a visão de mundo de um CCB é que o cristianismo é instituições, e a instituição deles está acima, né? Na melhor das hipóteses, as demais estão abaixo, ela está acima, mas para uma grande maioria, as demais nem são consideradas igrejas cristãs. Isso é muito característico de um CCB, apesar de eu ter conversado com um dos anciães, que era meu amigo, que hoje faz parte do Conselho do Brás. Ele dizia para mim que os membros da CCB vão morar na Jerusalém, na capital, né? E os membros de outras religiões serão salvos, né? Que já era um avanço na época. Olha, membros de outras igrejas vão para o céu também, dizia ele assim, né? Mas eles vão morar nas periferias, porque eles não são uma igreja assim, tal como a nossa. E isso é impregnado no coração dos membros. E eles têm um orgulho. E é interessante a gente observar isso, porque quando você via pessoas saindo da congregação porque pecaram, né, cometeram um adultério, por exemplo, então a igreja não sentia muito. Por quê? Porque uma pessoa sair da congregação porque pecou, mantinha eles no mesmo pedestal de orgulho. O que eu quero dizer? Eles olhavam para esse pecador saindo da igreja, sendo excomungado ali na igreja, vamos usar esse termo, eles olhavam de cima para baixo, como é característico do membro da CCB, e olhava para baixo e dizia, tadinho, perdeu a graça, que dó, não teve sorte. Então não era um impacto as pessoas saírem da congregação porque cometeram um pecado, porque mantinha eles no topo. Do mesmo jeito, eles olhavam de cima para baixo, um coitado que perdeu a graça de Deus, não teve sorte nessa graça, não é? Mas quando eles viram pessoas saindo da sua denominação para ir para outra denominação, isso chacoalhou e tem chacoalhado o sistema. Por quê? Porque pessoas saindo de uma igreja, da congregação, e indo para outra denominação, mexe tanto com a CCB. Enraivece, faz eles xingarem nas redes sociais, atacarem pessoas e se revoltarem e lançarem macumbas do tipo 30 dias, como fizeram comigo, 30 dias, vai morrer e tal. Por que eles ficam tão mexidos com isso, tão tocados? Porque mexe justamente com o orgulho característico deles, não é? Como que dizendo, peraí, você está dizendo, e agora você vem a público dizendo que existe uma igreja acima da nossa? E agora você está olhando de cima para baixo, eu estou me sentindo humilhado. Então, na cabeça de um CCB que olha sempre o cristianismo sempre de forma institucional, ele se sentir humilhado, porque eu não saí porque eu pequei, eu saí porque supostamente na cabeça dele eu achei uma instituição mais próxima das escrituras e agora eu estou olhando para eles de cima para baixo, né? E isso feriu o orgulho deles. Eles ficam muito mexidos, e estão muito mexidos com isso. Até teve um parente meu, veio perguntar para mim numa ocasião, mas Fernando, os teus amigos saíram da congregação cristã no Brasil, né? Como isso mexeu com ele? Como assim? Vocês saíram da congregação cristã no Brasil, estão indo para uma outra denominação? E os meus amigos que saíram, todos eles de bom testemunho, meninos queridos ali
pelos membros da congregação não cometeram nenhum pecado para que eu possa acusá-lo. Saiu porque pecou tal pecado. Não tinha como a saída deles não mexer com o meu orgulho, né? E eles ficaram muito tocados por isso e eles então vai cavucar a tua vida ali para ver se acha algum pecado, né? Você pecou em algum momento, para eles continuarem com um olhar jactancioso, orgulhoso. Isso é normal. Mas o ponto não é esse. O ponto é que isso é tão forte em nós, isso é muito forte em nós, que nós saímos da congregação e nós carregamos esse orgulho de alguma forma, né? E nós temos que ser lavados pela palavra para que o Senhor nos limpe desse fermento velho, né? O que eu quero dizer com isso é que pessoas têm dificuldade em sair da congregação, ou pior, eles têm dificuldade a estarem numa igreja bíblica, porque, olha que engraçado, essa igreja é bíblica, mas ela não é perfeita. E por que eu carrego esse orgulho? Porque para mim, a vida inteira, a congregação era graça. Não é que ela era perfeita, né? Ela era graça, ela era o caminho. E mesmo que você repudia tudo isso hoje, fica em você, no subconsciente, ali no inconsciente, essa ideia de que eu vou achar uma instituição perfeita. E quando você vê algum assunto periférico e que não está perfeita, então você, teve casos, eu vi casos de amigo meu que não gostou do banco da igreja, da cadeira da igreja, não gostou do retroprojetor da igreja. Ou seja, isso é a manifestação do seu orgulho CCB ainda resistente no seu coração. Porque o problema da CCB não é que ela tem algum problema com liturgia de culto. O problema da CCB não é porque ela usa o nome do Senhor Jesus para batizar e depois repete Jesus. Não é esse o problema da CCB. O problema da CCB não é que ela faz uma santa ceia por ano. O problema da CCB não é que eles entenderam algum assunto periférico de forma equivocada. Não. O problema da CCB é que ela não prega o Evangelho. É que os seus membros, por não ouvirem o Evangelho, não creram no Evangelho. E por não crerem no Evangelho, não se trata de uma comunidade de vivos, regenerados, nascidos de novo. Trata-se de um cemitério espiritual. Então não adianta eu melhorar assuntos periféricos numa comunidade de mortos, de pessoas que não creram no Evangelho. Então quando nós saímos... Isso é um chamado que eu queria fazer aos irmãos. Quando nós saímos da congregação cristã, eu não estou indo em busca de uma instituição perfeita, né? Não estou indo em busca de uma instituição, de uma igreja, de uma comunidade que pregue o Evangelho de Jesus Cristo e tenha a Bíblia como a sua base de fé, de regra, de doutrina. Uma igreja reformada, mas que está sempre se reformando à luz das Escrituras. Uma igreja que reconhece os seus erros, mas está buscando dentro da palavra de Deus um crescimento na graça e no conhecimento. E quando você vai para essa instituição, você não vai ali como um mero espectador. Você não vai ali como um outro fantoche que vai sentar e ficar de boa, achando que tudo que vem de lá é 100%. Não, você vai porque você vai ouvir o Evangelho, mas você faz parte agora de um corpo vivo, não de um defunto que não tem o Evangelho, de um corpo vivo, aonde você será um membro que auxiliará no crescimento desse corpo. Percebe? Então eu estudo a Bíblia e todos aqueles que estão numa igreja bíblica devem estudar a Bíblia, se relacionar com Deus e com Deus das Escrituras para fazer com que essa igreja cresça, tome forma. A igreja que você está indo, numa igreja reformada, ela não é perfeita. Não senta ali como achando que tudo aquilo é de Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. Faça como os bereanos. Continue examinando as Escrituras e contribui para essa igreja que prega o Evangelho, que por causa de pregar o Evangelho é um organismo vivo. Contribua para que essa igreja avance, para que o Evangelho cresça e para que vocês sejam reformados e cada vez se reformando. Porque o nosso coração tem um poder de corrupção avassalador.
Se eu não continuar reformando a minha casa, se eu não continuar pintando a minha casa e repintando a minha casa, daqui 100 anos, se eu parar de mexer nisso aqui, você nem vai imaginar que aqui um dia existiu uma casa. Porque o nosso coração corrompe, esse mundo é caído e tudo se corrompe, tudo está quebrando. Inclusive as doutrinas bíblicas. Nós tivemos reforma há 500 anos atrás. Não foi uma reforma perfeita, mas era o início de uma reforma. Passou 500 anos, olha onde nós estamos. Olha aí, congregação cristã, olha o que eles pregam. Olha onde nós chegamos. E o nosso chamado aqui é para que vá para uma igreja bíblica, mas não como um idiota, como um mero espectador, mas como alguém interessado na palavra, que vai estudar a palavra e vai ajudar a você, a sua família, a sua igreja local, a essa nação, a sair desse entulho, dessas parafernálias, desse pós-cristianismo que vive essas igrejas e essa nação, e levante de novo, e voltemos de novo às Escrituras, e que você ajude a sua comunidade, a tua igreja local, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É para isso. Você não está em busca de uma igreja perfeita. Primeiramente, você está em busca de uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo, a suficiência de Cristo, somente a fé em Cristo, somente as Escrituras. Você vai encontrar erros lá. Você vai encontrar problemas lá. Mas você foi chamado para ser um membro de lá e lutar por um organismo vivo, não lutar por algo morto, que sequer tem o Evangelho. Entende, amados? Ficam todos na paz de Deus. Deus abençoe.